Olá pessoal, eu sou a Laura e desejo a todos boas-vindas para mais um Sidle Talks. O CSC é uma estratégia fundamental para todas as empresas que desejam centralizar seus processos e evitar operações independentes mal otimizadas. Um caso interessante é o do Grupo Zelo, a maior referência do Brasil no mercado de DevCare, que integrou setores e processos da empresa através de um CSC. Hoje convidamos Samuel Aires, gerente de transformação, e Luiz Fris, head de CSC no Grupo Zelo, para nos contar como esse modelo de negócio foi essencial para a expansão da empresa. Vocês podem realizar perguntas no chat que serão respondidas no final do evento. Curtam a live e compartilhem com seus colegas de trabalho. Sigam também a Sidle nas redes sociais para não perder nenhuma novidade, incluindo nossos próximos eventos. Vamos lá? Pessoal, agora é com vocês. Boa tarde, pessoal. Como eu comentei, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da pauta de potencializando resultados com o uso da tecnologia, uma ótica sobre o CSC, né? Desde já, fique à vontade para mandar as perguntas de vocês aí pelo chat, que a gente vai escolher o melhor momento para responder. E lógico que lá no final a gente vai ter um tempo focado nisso, tá? De tirar todas as dúvidas, mas fique à vontade para já mandar desde já, né? Para falar sobre essa temática, o uso de tecnologia como acelerador dos nossos resultados dentro de uma ótica de CSC, nós estamos aqui hoje com dois grandes convidados nossos. Desde já agradeço a presença de vocês. Vou complementar um pouquinho a apresentação do que a Laura já trouxe. Até me permita que eu vou fazer uma rápida leitura aqui. Estou aqui com o Luiz Fris, que é head do CSC do Grupo Zelo, graduado em Engenharia de Produção pela PUC, em Minas Gerais, pós-graduação em gerenciamento de projetos na FGV, vários certificados aqui, Black Belt, Lean Six Sigma, e possui mais de 10 anos de experiência, sendo ela gerenciamento de projeto, implementação de CSC, gestão de CSC e melhorias contínuas de processo, e atuou em diversas posições de liderança entre diversas empresas bem interessantes, como GE, Delp, Grupo Oncoclinic, CEMIG. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, PH. Maravilha, cara. Estamos aqui também com Samuel Aires. Samuel, ele é atual gerente de transformação do Grupo Zelo, formado em engenharia de produção pela UFMG, estudou também na Universidade de Melbourne, na Austrália, pós-graduado em gestão de tecnologia da informação pela XP Educação, com mais de 10 anos também de experiência, passou por várias empresas como a Stellantis, a FCA, né, Fiat, Elo Group, e atualmente no Grupo Zelo. Samuel, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Valeu pelo convite, PH. Eu que agradeço novamente, e vou ter uma dificuldade de falar Samuel, já gaguejei aqui, quase falei Samuca. Sem problemas, acostumados. E, pessoal, vamos acelerar um pouquinho para a gente esquentar os motores aqui, apesar do imprevisto que a gente teve. Me conta um pouquinho do Grupo Zelo, o que é o Grupo Zelo, qual que é esse segmento, que é um segmento que eu acho que pode ser novidade para algumas pessoas aqui dentro. Me dá um contexto aí para todo mundo. Bem, eu posso começar, depois o Fris me completa. Então, PH, o Grupo Zelo foi fundado em 2017, então é uma empresa nova, 6 anos de existência, e ele foi fundado através da fusão de 4 funerárias aqui de Belo Horizonte, né? Isso lá em 2017, e desde então, né, nesses 6 anos, a gente realmente experimentou um crescimento muito expressivo, né? Falando um pouco de números, hoje a gente tem 4 milhões de clientes, né? A gente tem unidades em 14 estados, mais Distrito Federal, temos mais de 3 mil colaboradores, e tudo isso construído com muito esforço e muito trabalho, porque crescer nesse ritmo não é fácil. Quer me completar, Fris? Eu acho que só complementando aí o Grupo Zelo, ele passa por um momento de crescimento exponencial ali em 2020, 2021, né? E eu acho que muito condizente com o tema, a gente tem aí 2022 e 2023 focado em melhoria de processo, implementação de inovação e tecnologia para conseguir suportar o crescimento que a gente teve durante esses 2 anos. Então, é a famosa dor do crescimento, né, das empresas.
Então, acho que fez muito sentido o tema com a formação, né, do Grupo Zelo. Não, imagina, eu acompanho já os números de vocês, sei desse crescimento. 4 milhões de clientes não é qualquer coisa, né? Então tem um volume e vários estados, igual vocês citaram. Mas eu queria que vocês me explicassem um pouquinho mais o segmento de vocês. Eu acho que do Zelo ficou claro, Sim. mas explica um pouquinho o segmento que pode ser novidade para alguns aqui. E assim, é até interessante falar porque no cenário nacional, no Brasil, a gente experimenta um cenário muito diferente do que ocorre fora do Brasil, né? Que a gente ainda tem um segmento muito pulverizado e informal, né? E fora do Brasil a gente já tem um maior nível de profissionalização, né? Com empresas listadas em bolsa, enfim. Mas é o segmento que lida com a morte, né? No nosso caso, a gente tem 3 verticais de negócio, né? Planos funerários, né? Gestão de cemitérios e serviços funerários. Então, a gente né, tem essas 3 verticais que compõem o grupo e a sua estratégia de crescimento. Não sei se você quer... Aí só complementando, né, elas são as verticais que realmente trazem a receita para o grupo. E aí a gente tem uma 4ª empresa, que é a do Cash, que ela é uma empresa de benefícios, que ela traz aí um retorno para as pessoas, né, para os clientes que têm o plano funerário. Então, aqui em Minas, você vai na Araújo, você tem um desconto em medicação e tal, em medicamentos. Então... são as 4 verticais que o grupo trabalha, né? As 3 trazendo receita e uma trazendo benefício para quem se torna cliente do Grupo Zelo. Então hoje a gente é a maior empresa aí do ramo de Death Care do Brasil. Legal, legal. E hoje vocês não atuam só no B2C, né? Tem planos também B2B, parceria com as empresas, RHs que estiver nos assistindo aí. Isso. Sim, temos também. Hoje até a gente está com uma estratégia forte de começar a fazer essa aliança com as empresas, né? Eu acho que isso é um item importante entre todos os empreendimentos, se eu tenho uma contratação de um serviço, por que não também contratar o nosso serviço, né? A morte é um tema complicado, né? A gente sabe que é um momento muito triste, mas o Zelo, né, com a sua missão de inspirar Zelo em todos os momentos, vem justamente para tentar reduzir a dor, né, durante a etapa ali de um velório, de um sepultamento, que já não é fácil, mas para quem teve já algum contato com alguma operação nossa, que já foi em algum dos cemitérios ou velórios, vai conseguir enxergar que o Grupo Zelo ele tende a mudar um pouco a percepção desse momento, né? Antes você via muitos velórios escuros, né? Com aquele clima bem pesado, e aí a gente vem com uma pegada bem soft mesmo de tentar fazer com que aquele momento seja mais ameno, né? Tentar trazer mais um conforto, um carinho maior ali com os nossos clientes. Entendi. E a gente fala muito de uma ótica de pessoas, mas vocês também têm uma atuação em planos PET, né? Sim. Uma atuação no PET, né? A gente tem alguns crematórios, né? De PET, que inclusive até aqui em Belo Horizonte, onde a gente tem o nosso memorial ali na Contorno, a gente acabou de inaugurar o nosso velório PET, que também é um dos nossos novos produtos, né? A gente sabe que o PET hoje ele se torna cada vez mais importante na vida das famílias, né? Tem várias famílias que estão trocando aí a opção de se ter um filho para a opção de se ter um PET, né? Então, é um mercado que está crescendo cada vez mais e faz parte da nossa gama de produtos. Não, legal. Acho que deu para entender bem aonde que o Grupo Zelo se encontra, né? Eu acho que esses números, eles demonstram bem o crescimento de vocês. E é uma empresa, uma criança ainda, né? 2017. 5 anos, né?
e com diversos desafios aí no meio desse caminho. Tá? Acho que tem até um vídeo institucional de vocês que eu vou pedir para o pessoal passar para ficar um pouquinho mais claro. Vocês podem passar para mim, pessoal? Você sabe por que o Grupo Zelo acredita que essencial é viver bem? Viver bem é compartilhar alegrias. Viver bem é trocar informações. Viver bem é contar histórias. Viver bem é ter com quem contar nos momentos difíceis. Viver bem é se preocupar com seu bem-estar. Viver bem é cuidar de quem você ama. Grupo Zelo. Essencial é viver bem. Muito bom. Acho que ficou claro para todo mundo aqui qual que é a atuação. E eu queria entender um pouquinho, eu tive no Grupo Zelo lá desde a época pré-venda, né? Desde a parte comercial. E eu lembro bem dos desafios que vocês tinham naquele momento. Não sei se você já esperava tanto crescimento de lá para cá, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que era uma visão de antes, as principais dores, o que vocês já almejavam, antes da gente entrar no que tem aqui hoje. Como é que era um antes e um depois aí? Beleza. Bem, só antes de falar disso, só um parênteses, assim, acho que o desafio dessa, assim, crescer por si só já é um desafio, né? Crescer de forma sustentável, maior ainda. Então, o que era o nosso desafio nisso tudo, né? Manter esse crescimento sem precisar crescer a estrutura interna na mesma proporção. Então, se eu crescesse 10% no mercado, que eu não precisasse de crescer 10% na minha estrutura, aí eu cresço com eficiência, enfim, da forma que eu quero. Então, assim, a gente tinha um cenário típico de processos analógicos, né? Processos analógicos, manuais, e acho que o melhor exemplo para falar disso é o nosso processo de pagamento de fornecedores, né? Então, a gente tinha na mesa do nosso financeiro pilhas de notas fiscais, né? O financeiro ia lá e pegava uma a uma e pagava uma a uma. De alçada de aprovação era o carimbo, né? Ou assinatura. Ou assinatura. E disso você tem todo tipo de problemas, né? Desde atividades manuais, que conversa com o que eu falei antes, né? E quanto mais atividade manual, mais difícil você crescer de forma sustentável. Podia perder esse papel e não pagar a nota, não pagar para o fornecedor e causar um problema na operação ou pagar o cara com juros. E indicador para medir praticamente impossível, né? Então, assim, eu tinha um cenário típico de uma empresa com processos analógicos, né? Que aí, assim, acho que a gente vai entrar um pouco mais a fundo daqui a pouco, mas que mudou bastante, né? Nesses 2 anos aí, 2 anos e meio, né? De case. Legal. É um projeto até recente, né? Se a gente pensar. Mas é quase metade da história, né? Desculpa. E complementando, acho que um dos desafios do grupo foi de não ter feito a opção de trazer grandes consultorias para fazer a implementação do CSC. Então, foi literalmente o sangue no olho ali de quem comprou o projeto, estava a fim de experimentar um desafio grande, de colocar o CSC para rodar. O Samuca é um dos mais antigos lá, né, Samuca, em relação à implementação do CSC. Eu vim depois para ajudar e acabei fazendo parte do time, né? Acho que o projeto é sensacional, o desafio grande, então a gente realmente conseguiu fazer muito com pouco, né? A gente não teve grandes desprendimentos de
de financeiro para poder fazer essa execução. Então foram um conjunto de mentes aí com execução mesmo para poder fazer a coisa acontecer. Mentes eficientes, né? Eficientes, Muitas né? vezes você acha que para um grande projeto chegar em 4 milhões de clientes e com atendimento, CSC de toda essa operação, acho que tem que pegar os bigs, as maiores consultorias, né? E nem sempre isso é necessário, né? Mostra que bem legal isso daí. A gente tá falando, a gente vai falar muito de tecnologia aqui, né? E só que muitas vezes o pessoal até, quando a gente olha de CSC, a gente tem cases de CSC mais de uma área, né? A gente tem cases de CSC de várias áreas aqui dentro, mas pensando nesse crescimento do Zelo, o CSC, a tecnologia, ela permeia por quais áreas ali dentro de vocês? Do CSC hoje a gente tem o P2P, que a gente fala que é do compras ao pagamento, né, o Purchase to Payment, o O2C, que a gente fala de Order to Cash, que é desde lá da requisição, né, da OS até o recebimento. Tem a parte de tax, parte de contabilidade, parte de frotas. A gente tem uma excelência operacional que é focada aí na melhoria e na sustentação dos processos dentro do centro. Deixa eu ver se eu esqueci de algum, porque são vários, né? Não, acho que não esqueci de nenhum, não. A gente tinha dentro do centro a parte de DP também, né? Porque usualmente dentro da teoria, né, de CSC, o DP também faz parte, né, do conceito, mas a gente teve uma migração ali em relação à diretoria de RH, então hoje o DP e SESMIT não fazem parte, mas eles utilizam da mesma tecnologia que o CSC utiliza. Basicamente você está falando várias áreas aí dentro, utilizando tecnologia como forma de acelerar os resultados, né? E se a gente fosse pensar assim em premissas que vocês consideram olhando de uma ótica de tecnologia, que é um pouco da nossa pauta aqui, o que vocês consideram as principais premissas para você escolher uma tecnologia, uma solução aí dentro? Você quer... Eu posso começar? Pode começar. Você complementa. Eu vejo assim, num business como o nosso, mas eu acho que não só nisso, né, mas até de forma geral mesmo, um ponto que a gente levou muito em consideração ali, né, escolha de BPMS, enfim, é a facilidade de se adaptar às regras de negócio à realidade da companhia. Então, a gente ter uma solução que nos permitisse construir processos que fossem de fato eficientes para a gente, né, e que isso a gente consegue quando ela tem uma flexibilidade de regras para aquilo que a gente precisa, né? Então, uma solução engessada que não permitisse isso, eu acho que dificilmente a gente chegaria aonde a gente chegou, né? Uma outra questão muito importante, no começo talvez nem tanto, porque nossas primeiras implantações de tecnologia no CSC não tinham isso, mas numa onda de evolução elas passaram a ter, é a facilidade de integrar com outros sistemas, né? Então, assim, hoje, o nosso BPMS, que é a Saido, ele integra com 5, 6 sistemas, né? Isso começa a trazer um ganho de produtividade ali muito grande. Então, eu penso nessas duas, assim, não sei se o Fris tem algum ponto adicional, assim. Eu acho que, lembrando, né, das dores que a gente teve, né, em relação à implementação, todo o CSC ele passa por momentos turbulentos quando você migra, né? Então, você tem uma mudança de cultura, você tem problemas com processos, problemas com sistemas, e não é só o CSC do Grupo Zelo que passou por isso e continua passando um pouco ainda. Isso é normalidade de qualquer empresa que decide implementar o CSC. Então, assim, pegando de uns cases bem fortes, nossa, a gente tinha uma reclamação muito grande em relação à parte de pagamentos. Então, isso permeou durante um bom tempo, né, de até qual que é a credibilidade que o nosso CSC está trazendo para as operações pelo volume de erros que a gente está cometendo, né? Então, eu acho que a tecnologia veio nesse ponto, né, tanto o BPM quanto integrações, quanto validação de contas bancárias sendo feitas de maneira automática, para que a gente conseguisse reduzir de maneira vertiginosa o número de pagamentos fora do prazo. Então, acho que esse é um dos
dos principais focos aí que a gente teve. E complementando, você acaba gerando outra demanda, né? A gente tem uma central de atendimento que é focada no atendimento dos clientes do centro, né? Que são as operações. E 80% desse atendimento é focado em dúvidas ou comprovante de pagamento em relação a todos os processos. E aí hoje, né, deve ter aí umas 2, 3 semanas que o time do Samuca de transformação junto com a TI implementaram para nós um sistema que a gente chama de nível 0 de atendimento, que ele na própria site ou na própria ferramenta, ele vai buscar o comprovante de pagamento e no próprio chamado ali, ele não tem intervenção nenhuma com algum ser humano, ele já tem ali, se o pagamento já foi efetivado, claro, ele já traz ali o comprovante de pagamento. Caso contrário, aí sim ele passa para o nível 1 de atendimento da central de atendimento. Então, assim, hoje eu já cheguei a ter 6 pessoas na central de atendimento, não só por isso, né, mas também por um momento de integração, que é onde você precisa de muito ensinamento para as pontas, e hoje eu estou com 1 pessoa. Então, uma redução drástica, e não só questão de redução de FTE, né, mas um aumento de qualidade de entrega, né, de trabalho, porque para que eu vou esperar alguém me atender, sendo que eu posso ter ali um autosserviço, né? Então, acho que hoje são uns cases bem impactantes que a gente teve. Exato. Vocês citaram várias coisas interessantes aí na resposta. Eu acho que a parte que você citou agora, Fris, essa de ter múltiplos canais de atendimento, desde o autoatendimento, chat, ligação, o próprio processo em si, que ele pode abrir um chamado, conversar aqui para dentro. Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente vê tentativas de implantação de CSCs com algumas tecnologias não tão com tantos canais possíveis, né? E você vê que muitas vezes o processo pode ser até bem pensado, mas talvez o cara tá no WhatsApp, o cara quer ser autoatendido, né? Sim. Então resolver rápido, sabe? Eu falo que hoje o meu principal banco, o grande diferencial dele é que quase tudo eu resolvo com bot, né? Sim. E gosto de calor humano, gosto de pessoas, mas para resolver problema, tirar uma dúvida, muito melhor se eu conseguir responder na hora, né? A gente vive um mundo da rapidez, né? Do dinamismo, né? A gente precisa das coisas rápidas, então ter um canal só e de maneira que ele te atenda de maneira eficiente, são temas que eu tenho discutido em alguns eventos, que hoje, até para o CSC, a parte de Customer Success está mais além do que simplesmente você ter redução de custo, você focar em reduzir realmente pessoas dentro do centro. Hoje tem até cases já que CFOs estão conseguindo aumentar um pouco o valor do produto de 10% a 15% pelo aumento da qualidade do serviço. Então, o seu cliente está tão satisfeito que ele aceita ter um aumento de preço. É fato, é fato. Eu particularmente pagaria mais por uma boa qualidade de atendimento ali dentro, né? E, Samuca, você comentou um ponto que é legal também, que é a capacidade de adaptação às regras, né? Vocês, eu acho que têm características próprias, né? É um segmento relativamente novo. Se for falar assim, eu quero alguém que implantou no mesmo segmento no Brasil. Você não tem, vocês são maiores, né? Então, e vocês construíram o seu jeito de ser. Então, não adiantava buscar muito isso no mercado. Apesar de que a gente vê isso muito comum. Cada empresa, na hora que você começa a chegar em empresa de porte de 3 mil funcionários igual vocês, mesmo sendo um segmento já longamente, amplamente difundido, a empresa tem um jeito dela de ser, né? E muitas vezes o pessoal tem essa dificuldade, né? Esses softwares que têm um pouquinho mais de complexidade para adaptação e assim por diante, né? Já estou com alguns comentários aqui. Vou até ler 2 aqui. O Antônio Carlos, ele eu acho que é cliente de vocês. Ó. Eu pessoalmente e minha família só temos a agradecer o Grupo Zelo, né? E também a gente já tem uma pergunta da Natália, que a gente ia até virar uma pergunta agora na sequência, então eu vou puxar com a autoria dela. Boa tarde, sobre essa implementação do BPMS. A gente não traz só o BPMS, mas essa parte de processo, que eu acho que é a ótica dela. Como vocês sentiram que as áreas aceitaram a adoção? Olha, eu acho que foi muito positiva.
no Zelo, tá? O que eu vejo, assim, é porque, assim, eu já implementei BPMS em outros lugares, né, antes do Zelo, e foi o ambiente mais amigável que eu já encontrei para a implantação de BPMS. Eu acho que tem alguns fatores ligados a isso, né? Primeiro fator, talvez, a idade da empresa. Então, você não tinha paradigmas de processo tão bem definidos. Então, era mais fácil mudar. Então, a cabeça das pessoas não estava tão engessada com um processo que funciona do mesmo jeito há 20, 30 anos, né? E era tudo via e-mail, né? Então, aí tem um ponto, né? Tem muita gente que não entende, né? Isso, né? Mas o simples fato de você tirar um processo do e-mail e jogar para o BPMS já é um ganho. Porque você passa a ter indicador, você passa a dar um pouco mais de tranquilidade para o colaborador que vai trabalhar, porque ele não tem que ficar olhando a caixa de e-mail dele o tempo todo. Então, assim, acho que a gente encontrou um ambiente muito amigável. Mesmo assim, né, a gente usou algumas ferramentas aí durante esse processo para ter mais apoio da área, né, que são as ferramentas tradicionais mesmo, tanto as tradicionais como as da metodologia ágil, né, de especificação, de desenhar e validar as telas dos formulários antes do desenvolvimento. Então, assim, eu acho que foi um ambiente muito favorável para a implantação do BPMS. Mesmo assim, a gente usou ali algumas técnicas que servem para você nivelar expectativas, né? Que são técnicas aí de análise de negócio, especificação, enfim. Então, assim, acho que foi um ambiente muito bom, mas, né, essas técnicas sempre são relevantes, né? Complementando, Samuco, eu acho que grandes projetos morrem por falta de gestão de mudança. Então, às vezes, se investe muito em um ambiente tecnológico, em comprar grandes softwares e se esquece das pessoas. Então, acho que um dos cases nosso de sucesso foi o envolvimento que a gente teve do time. Então, como a gente não teve esse lance de consultoria, foi um negócio muito interno, muito cultural nosso, eu acho que o clima e o envolvimento do time fez toda a diferença. Então, não tinha aquela surpresa de, nós vamos mudar o processo de pagamento, agora a partir de amanhã você entra nesse sistema, você atende esse chamado e vida que segue. Então, não foi assim, né? Ele foi construído a 4 mãos. Então, isso muda muito a regra do jogo, né? Envolver os colaboradores a participar do projeto, a entender que eles estão fazendo parte da transformação, tanto processual quanto digital da empresa, isso faz com que o resultado seja bem positivo. Eu imagino. Eu acho que vocês têm acho que vocês citaram alguns diferenciais, até essa questão do tempo da empresa, né, da ausência ainda o processo não estava tão amarrado. Você que veio de consultoria, veio de grandes montadoras, você deve ter vivido uma mudança um pouco de paradigma ali dentro, sabe? Mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo você vê também que você tem um cenário de crescimento, um cenário de mirar para frente, de aumentar volume, que isso também é uma forma de você trazer... A disciplina de processo, ela fala muito, que é metodologia, pessoas e tecnologia, né? Então você tem que juntar os três ali. Eu acho que esses pontos, esse clima, essas possibilidades, o errar rápido, a gente fala muito esse tom, quando você trouxe essa questão da gestão da mudança, é importante também que você consiga experimentar, que você não tenha que tudo entrar num projeto de 6 meses de mudança, que você quer validar uma possibilidade, né? E isso mostra, junto com a metodologia ágil, mostra uma capacidade de fazer as coisas fluírem mais naturalmente, né? O famoso feito é melhor do que perfeito, né? Isso. E assim, essa mentalidade de crescimento, ela trazia para as pessoas um senso de que a mudança era necessária, né? Porque do jeito que estava, não ia dar. Sim. Ia travar, né? Pelo volume, né, do que estava sendo integrado na empresa, se continuasse no ritmo que estava, ou contratavam, né, 1 milhão de pessoas para poder... E mesmo assim você não ia ter controle do processo. Então, já era um autoconhecimento, né, do time que era necessário, né? Então isso ajudou também, um fator importante. E esse nível que
Samuca comentou aqui, de dar um pouquinho mais de visibilidade, ter controle de processo, que o Fris colocou aí agora, isso é uma base para escalar, né? É um pilar bem importante. Mas na hora que você pensa em grandes crescimentos, auditoria que começa a aparecer, aí é básico do básico, Sim. né? Então, mas você precisa começar, né? Lá atrás, né? A Isabela ela até compartilhou comigo aqui, gosto muito da possibilidade do autoatendimento, deixa todo atendimento muito mais ágil, tá? E aí eu vou juntar uma pergunta aqui também que chegou do Ítalo, tá? Que ele está perguntando qual foi o maior diferencial que vocês enxergaram nessa implementação que melhorou a jornada do cliente. Aqui, cliente, a gente pode falar de vários clientes, né? Do cliente no caso do CSC, aí dentro. Talvez valha a pena até você explicar quem que é seu cliente, por que você estava tão preocupado com o pagamento, aí dentro, e até talvez dar alguns outros exemplos de processo, de números. Sim. A ponta, né, a nossa operação, ela está trabalhando com pessoas que estão nos seus piores momentos de vida, né? As famílias enlutadas. Então, o quanto melhor ele tiver bem com si próprio, sem problemas administrativos, né? Então, quando você faz uma implementação de CSC nas pontas, dependendo do tamanho da operação, nem administrativo você tem. Você tem justamente uma pessoa ou duas que fazem a operação e ainda fazem um pouco do administrativo. Então, são pessoas que têm que estar focadas no atendimento ao cliente final, né? Então, o que a gente fala? Do CSC das duas, uma. Ou você atende o cliente, ou você atende quem atende o cliente. Então, de uma maneira ou de outra, você está impactando o cliente final, que é o nosso objetivo. Então, essa implementação, ela trouxe com que a gente tivesse um controle maior vou dar exemplos básicos, de contas de consumo. Você imagina você estar fazendo um velório e do nada chega a CEMIG ou alguma outra empresa de luz e corta a luz por falta de pagamento. Então, o centro ele vem de maneira a trazer uma governança maior e um controle maior dos processos, para evitar até esse tipo de situação. Então, contas de consumo, até a parte ali de fornecimento, né, o supply todo para o atendimento nas operações. E assim, o principal, né, eu acho que o zelo que ele mais preza é o cliente. Então, não é fácil trabalhar no nosso segmento, né? A gente nunca vai ter um cliente que está doido para contratar o nosso serviço. Ele nunca vai estar feliz em contratar o nosso serviço. Então, a gente tem um paradigma grande para quebrar, que é fazer com que, olha, a gente passa por isso, né? Todos nós passamos ou passaremos por isso. Uma certeza. Isso é uma certeza que a gente tem. Então, a gente tenta ao máximo fazer com que a ponta, né, a operação se sinta na melhor maneira possível para poder passar essa tranquilidade para a família que está contratando o nosso serviço. Com isso, a gente consegue, direto e indiretamente, chegar ali no cliente final e fazer com que ele tenha satisfação com o nosso atendimento. E é legal que o Antônio, estou lendo aqui mais um comentário, eu acho que o Antônio está indo muito de encontro com o que você está falando, que ferramentas de trabalho e tecnologia são importantes, desde que tragam desde que tragam o ser humano como favorecido, ou desde que o ser humano seja favorecido aqui dentro. De fato, botar, igual eu comentei, métodos, pessoas e tecnologia, se um dos pilares estiver fraco, mas no caso de vocês, segmento, eu acho que pessoas, de fato, têm que estar ali como um pilar grande, né? Se outras empresas têm um foco em cliente, o nosso foco é maior, né? Eu acho que, né, todo mundo vai trabalhar com venda, tem vários clientes, mas o nosso foco ele tem que estar sempre maior do que qualquer outro processo, né? A gente tem tecnologia, tem processos, mas o foco no cliente, não falando só do CSC mais, né, mas falando do grupo, é o nosso maior desafio e o nosso maior foco. Tanto é que a nossa missão de inspirar zelo em todos os momentos é o desafio nosso diário, só que a nossa visão não é só ser a maior empresa, porque a maior a gente já é ser a melhor empresa do ramo. Então, a gente tem esse desafio aí porque ele não é fácil. São muitas operações, né? Como a gente falou, mais de
300 operações, e você conseguir padronizar e ter uma governança de todas as operações, vem muito da questão da pergunta, né? Como que se você ajuda implementando um CSC, implementando controle de processo, implementando BPM? Você impacta até nisso, porque hoje a gente tem todos os dados da companhia. Então eu fecho a contabilidade da companhia inteira, eu tenho a receita da companhia inteira, eu tenho todas as despesas e custos da companhia inteira. Então hoje você consegue, até para a parte, né, de CEO, CFO, para tomarem decisão e até conselho, né? Então hoje a gente tem aí uma facilidade em centralização de informações para tomada de decisão forte, né? Que impacta também o cliente final. E me tira uma dúvida, Cris, você comentou de 300 operações. O que é isso? São 300 unidades, 300 cidades? O que é o seu 300 operações? Podem ser cidades, mas a gente tem mais dependendo do tamanho da cidade, a gente tem mais de uma empresa na cidade. Então, assim, vamos falar, quando eu falo da empresa Planos, eu tenho uma filial que se encontra em Santa Luzia. Quando eu falo em cemitérios, hoje a gente tem na faixa de 14 a 15 cemitérios operantes e 6 a 7 inoperantes, que ainda estão em greenfield ainda para serem construídos. O restante é tudo serviço. Então, toda a parte de tratativa do corpo, a gente tem várias unidades em várias cidades que complementam essas... Serviços funerários. Serviços funerários, isso. Complementam essas, vamos falar, 300 unidades. A maior parte é de serviço funerário. Isso, a maior parte é de serviço funerário. Então, são funerárias espalhadas pelo Brasil, né? Entendi. Isso. Eu puxei essa pergunta porque a Clara de Guimarães, ela fez um comentário que tem relação. Ela colocou assim, ó, boa tarde, como é feita a gestão financeira nas várias cidades? Faturamento, notas, etc. Isso tudo está dentro do centro. Então, já puxando para o lado da automação, em janeiro e fevereiro a gente emite as taxas de manutenção de grandes cemitérios nossos. E a gente emitiu de maneira automática mais de 40 mil notas fiscais. Imagina se a gente tivesse que emitir essas notas uma por uma. Foi em um mês, eu acho. Em um mês. A gente emitiu 40 mil notas fiscais. Então, hoje, toda a parte do faturamento, controle de caixinha, recebimento, sangria, tudo isso é controlado pelo centro de serviços. 40 mil em 300 cidades. 300, Isso. Eu não sei se... Isso em um mês. E é um CNP... Você tem Não, vários CNPJs. Vários CNPJs. A gente emite as notas por filial. Então, se eu tenho 300, nem sempre vão ser as 300, porque às vezes a gente emite pelo polo, né? Então, às vezes eu tenho um polo ali na cidade com várias unidades, e aí o faturamento ele se encontra em um polo só. Mas, assim, de maneira geral, são muitas unidades aí que a gente tem o desafio de emissão de nota, mas isso tudo está dentro do centro. Então, está tudo controlado, está tudo com BPM. Então, a Saidor faz o início e o fim, e isso traz com que a gente tenha não só ganho de escala, mas de padrão e de número, né? Então, hoje o CSC tem um book de quase 300 páginas e ele só existe porque a gente consegue ter os números na mão. Muito interessante. Eu vou pegar mais uma pergunta, estou fugindo aqui do script, mas porque o Bruno trouxe uma pergunta aqui, eu acho que até é mais para você, Fris. Na sua opinião, o objetivo principal do CSC é economia ou agilidade? Eu traria até algumas outras, satisfação do cliente, algumas outras, mas se você colocar o foco aí do seu CSC, o que você traria como grande desafio? Olha, agilidade talvez não seja muito a palavra, né? Porque, em tese, a gente às vezes deixa o processo para eles menos ágil, né? Porque essa é a quebra de cultura grande que acontece quando você cria o centro, né? Antes queimou a lâmpada. Eu vou ali na esquina, compro a lâmpada e instalo ela. Não tem que abrir um chamado para cair no centro, para cair em suprimentos, fazer uma cotação e tal. Então, eu acho que agilidade não é o foco. Para fins de comprovar um investimento, com certeza é a redução, né? Então, você consegue, mas bem focado nas empresas que têm o M&A muito forte, né? Se eu tiver, sei lá, uma, duas filiais, talvez não seja a melhor opção para poder criar um CSC,
Mas em relação a, igual a gente, mais de 300 filiais, se eu tiver, nem que seja uma pessoa em cada filial, são 300 pessoas para fazer o administrativo. Hoje eu tenho no centro ativas 121 pessoas, mas que não fazem só uma coisa, elas fazem o processo transacional todo da empresa. Então, ao invés de, até em relação a ganho de governança, eu tenho, imagina você trabalhar com 15 contabilidades diferentes, fechando um número. Hoje eu tenho uma contabilidade que fecha o número da empresa inteira. Então, você tem confiabilidade no que você faz. Mas, assim, a redução é uma maneira de você comprovar um projeto. É de você comprovar um investimento. Então, pô, eu vou investir numa matriz, num ambiente, no open space para trazer, aglutinar as pessoas, investimento com infra, software, etc. Mas hoje é o que eu falei há pouco tempo atrás aqui, que o foco é o cliente, né? E não só o cliente do CSC, mas sim o cliente final. Então, não tem jeito. É meio que clichê, né? Eu estava num evento semana passada em São Paulo, a gente falou muito sobre isso. É meio clichê você falar de CSC, redução de FTE e ganho em escala. Então, isso eu acho que já meio que virou rotina, virou padrão. Mas não é mais o foco. Eu acho que a gente pega um link até com o que o Samuca comentou lá no início, né? Porque eu não poderia crescer, o foco não era crescer 10% e crescer 10% em FTE. Sim. Muitas vezes a redução é nisso, né? Eu atendo mais com menos. Sim. Ou atendo muito mais com a mesma quantidade. É lógico. Pode contar. É lógico que, igual o case que você citou, que reduziu de 6 para 1, melhorando a satisfação, é um baita case. Sim. O interessante do conceito de CSC é que você tem ali uma parte mais cara, que é a parte de gestão, né, o overhead. Só que a base que sustenta mesmo o CSC, você consegue acrescentar muito pouco nela com novas operações. Então, quando eu trago 10, 20 operações a mais, eu não trago um gerente a mais. Então, eu trago lá na base 1 ou 2 pessoas para dar conta da nova operação. Então, o custo do CSC ele vai se diluindo cada vez mais, né? Você pegando de case aí, o CSC chega a custar 1% da receita da companhia, que é onde ele se comprova que realmente é válido você implementar um CSC. 1% me surpreendeu. Não, mas dá para chegar. Oi? De pouco. De empresas maiores. De pouco, Empresas maiores. E acho que você até acabou de responder a pergunta da Manuela. A Manuela colocou aqui, boa tarde, com o uso do CSC, qual a complexidade para adicionar uma nova funerária na rede de operação? Acho que está um pouco respondido, né? Você citou que você pluga 20 com isso. Mas a gente tem todo um processo, né, de projeto, de integração de onboarding para poder fazer essa integração, passar a parte de sistema para a ponta, para eles entenderem, a partir de agora, como que eu faço um pagamento, como que eu faço uma compra. Então, a parte de integração, ela não é simples, mas ela é rápida. E aí tem uma interface com o BPMS, porque, assim, esse treinamento, né, ele tem várias partes ali, né, mas uma das partes é treinar no portal do BPMS, Sim. que é uma das mais importantes, né, porque é através dele que a funerária vai pedir o pagamento da nota, o faturamento que ele precisa, né, algum material. Então a gente consegue, em um treinamento, que é o portal, eu não sei se a gente vai falar dele em algum momento, né, mas é o portal de solicitações, né, que está plugado no nosso BPMS, treinar a nossa unidade, né, que vai ser incorporada em uma série de processos. Todos estão ali, a gente treina ela naquilo e, né, a gente consegue tombar, né, essa unidade. É quase um plug and play, né? Depois de muito tempo, né? Quase. É legal porque essa parte de ter o portal de relacionamento, né, que é o termo que a gente usa, que é uma solução nossa dentro do Service Desk, junto com todo o poder do BPM por detrás ali, orquestrando os processos com as capilaridades de regra, isso de fato fica muito legal. Eu vou juntar 2 perguntas aqui, pessoal. Pensando no como foi lá atrás, né? Queria entender um pouquinho das estratégias de implantação que vocês usaram, mas algumas vocês já até citaram, e eu vou juntar com uma segunda, que é dicas para quem está começando com um desafio semelhante ao do Grupo Zelo.
lá atrás de implantação de um CSC, pensando em escalar, em potencializar o resultado? O que vocês deixam de dicas aí, pensando até contando um pouquinho como é que foi lá atrás? Olha, vou falar 2 pontos aqui, o Fris vai concordar com eles. Primeiro, assim, de dica, né? Acho que tem 2, assim, que eu penso. A primeira é você conseguir, e eu falo assim, conseguir, porque não acho que é uma tarefa fácil, mas o resultado dela é certeiro. Você conseguir transformar o quanto antes o CSC em números. Então, eu tenho indicadores do meu CSC, o quanto antes, né? Que tipo de indicador? Quantos serviços eu tenho? Quanto tempo eu gasto para atender cada serviço? Qual é o SLA dele? Quantas pessoas estão atuando em cada serviço? Óbvio que tem uma escala, né? Primeiro você pega o indicador ali mais fácil de obter, depois você chega no último. Isso por 2 motivos, talvez. O primeiro é que através disso você consegue identificar onde estão seus gargalos de processo. Isso é processo na veia. E o segundo, porque você começa a trazer uma percepção mais objetiva sobre o resultado. Então, uma coisa é o cara virar e falar, o processo de pagamento está ruim, né? Uma coisa é um cliente nosso falar isso. Outra coisa é a gente, 99% dos pagamentos eu faço no prazo. 1% eu ainda não faço. Vamos conversar para ver como a gente melhora esse 1%, né? Percebe como o discurso é diferente. E a outra dica, assim, é escolher bem algumas batalhas, assim, né? Que eu vejo, assim, a gente estava falando mais cedo, né, do número de serviços que tem o CSC, né? A gente estava falando aqui 50, 60, enfim. Mas desses 50, 60, acho que uma dica é ver quais são, talvez ali, os 3, 4, 5, que se você realmente fizer um trabalho bem feito, você vai mudar o jogo, né? Então, saber comprar bem as batalhas. Acho que, no caso do Zelo, pagamento, fornecedor, o faturamento e compras, talvez, né? Talvez tenha alguns outros ali. Mas o pagamento era ainda o top 1, né? O pagamento era o top 1, sem dúvida. Então, assim, saber que todos os serviços são importantes, mas que vão ter ali uns 3, 4, 5 que são... Que é só curva A, né? Exato. Que são as grandes batalhas que, se vencidas, o jogo muda. Então, acho que tinha 2 partes da pergunta, né? Mas a parte das dicas era... Da estratégia, né? Eu acho que é uma complementando a parte de estratégia, muitos CSC sofrem por sistema legado. Então, você começa a adquirir novas empresas e ao invés de você migrar a empresa para dentro do seu sistema, né, nem sempre é simples, né? Você passa aí por CSCs que tem matriz fora do Brasil, então tem uma complexidade maior, mas você conseguir fazer com que você tenha um ERP, você tenha um sistema de front para cada negócio, isso já dá uma estratégia que vai te dar um ganho de escala e uma confiança muito maior, né? Eu vou fechar uma contabilidade, eu tenho um ERP. Eu pego ele, eu fecho a contabilidade em um só. Imagina se eu tivesse 10. Né? Nos bens que eu participo, tem empresas com 6, 7, 8 ERPs. Então, em relação à estratégia, não é simples fazer isso. Né? Fazer um tombamento de um sistema que funcionou numa operação durante 10, 15, 20, 30 anos, ainda mais no nosso ramo, que vou falar a maior parte, não, praticamente 100% são empresas familiares e simples, que não tem muito costume com essa questão de sistema, processo e etc. Então, não é simples você virar e falar assim, não faça assim, agora você tem que fazer no nosso sistema. Mas é necessário. Então, pode doer durante um tempo, mas quando vira normal e todas as operações começam a trabalhar com um sistema único, né? Então, hoje a gente tem um portal só para solicitações, tem um RP só, a gente tem um sistema de front só, tem 3, mas é porque cada um é de um negócio, mas por negócio é um só. Então, acho que essa é uma estratégia, não só de processo, mas de tecnologia, que traz um ganho muito bom na implementação do CSC. Dicas valiosas aí, é legal tanto da estratégia do que priorizar, de qual... E também de arquitetura, né? De que você vai brigar ali, vamos...
E é legal porque a gente tem um cliente no segmento de telecom que ele também tem essa mesma característica. Cara, eu vou comprar, mas vou tombar, vou criar a briga, né? E se lá atrás demorava 3 meses para tombar uma nova empresa, agora já está demorando 15 dias para tombar uma nova empresa, tá? Então você vai ganhando também know-how para fazer de uma maneira muito mais ágil, tá? E assim, pessoal, já pensando um pouquinho no final, minha água já acabou aqui. A minha também. É o sinal que... E também a gente já passou um pouquinho do tempo, dado o imprevisto que a gente teve no início. O que vem pela frente aí do Zelo? O que vocês podem contar para a gente de desafio, tanto do Zelo quanto do CSC, da tecnologia? O que vocês têm aí para... que vocês podem falar, né? Nem Claro. tudo... O crescimento não vai parar. Isso aí a gente pode falar. Acho que assim, vamos viver um ano de muita, né, de muita melhoria, processo, automação. Acho que à medida que a empresa começa a crescer, né, além dessa parte de eficiência, a gente começa a ter uma demanda muito grande por governança, né? Então, nossos processos, eles, além de tudo isso que a gente falou aqui, né, de ter indicadores, terem automação, integração, etc e tal, eles também têm uma demanda por governança. E a gente fala de alçada de aprovação, de controles, enfim. E eu acho que isso permeia tudo isso que você falou, né? Tecnologia, processo, né? Visão de futuro, mas assim, o crescimento não para, né? E a gente vai se adaptando a ele, né? Adaptando os processos e tecnologia a eles, enfim. E vamos em frente aí para mais um ciclo, né? Muito importante. Bom. Finalizando aí, a gente tem grandes expectativas, né, de fazer novas aquisições. Como eu falei, a gente passou aí por 2 anos olhando para dentro, né, revisitando processos, revisitando sistemas e hoje o grupo ele está virando muito o olhar para o funcionário também, né, entendendo que a gente é uma empresa de serviços e a gente precisa de, né, o nosso capital humano é o mais importante. Então, o grupo está numa estratégia bacana de olhar para dentro e ver o que a gente já fez e o que a gente ainda precisa fazer para que a gente consiga voltar no ritmo de novas aquisições, né? Em 2021, a gente chegou a fazer 3 aquisições por mês, só que 3 aquisições, às vezes, com 50 CNPJs cada um. Então, você vê o nível de complexidade e desafio que a gente tinha. Então, da parte de crescimento, é isso. E principalmente esse viés de pessoas. Se a gente conquistou já ser a maior empresa do ramo de DevCare do Brasil, como a gente vai conseguir fazer para que a gente seja melhor? Para a gente ser a melhor, a gente tem que ter um olhar muito focado para os funcionários e para o capital humano da empresa. Então, esse é um dos pontos aí que estão bem, bem latentes para que a gente consiga alcançar essa segunda parte da nossa visão, que é a visão da empresa. Cara, muito legal, assim, ver o crescimento de vocês, né? Eu acompanho já tem um pouquinho de tempo, né? Mas ver que uma empresa de 6 anos de história, que eu acompanho mais de perto dos últimos 3, né? Mais metade, ver 3 mil funcionários, 4 milhões de clientes e esse desejo ainda pelo crescimento e por aumentar ainda mais a satisfação, né? Que eu acho que alguns comentários aqui já até refletem isso, né? Mas eu vou me preocupar um pouquinho com o tempo, eu acho que a gente tem pauta aqui para falar mais um dia inteiro aqui, tá? Mas até preocupado um pouquinho com o tempo e respeito a todo mundo que está nos acompanhando. Antes da gente ir para as perguntas, o pessoal preparou um videozinho relacionado ao nosso projeto, tá? E eu vou pedir para eles rodarem, vocês podem passar para a gente, pessoal.
Muito bom, pessoal. Queria novamente agradecer por todo o papo que a gente teve aqui, tá? A grande maioria das perguntas, eu fiz ela no decorrer da nossa conversa aqui, mas tem alguns comentários e ainda algumas perguntinhas aqui que eu não vou deixar de fazer. Primeiro, o Fernando Lamounier falou que o Aires é muito bom. De longa data, um abraço para ele. E tá lido, tá repassado o elogio aqui. Tá? O Antônio trouxe mais uma vez aqui que tem que ter em mente que um dia vamos passar por um momento de tristeza pela perda de um ente querido. Então vamos contratar a melhor. Então, e ele já falou que tem uma grata consideração ao Grupo Zelo, né? Então acho que é quem de fato usou, né? O Toledo fez uma pergunta como é que é a implantação das novas unidades, o Matheus Toledo, das novas unidades. Eu acho que vocês já passaram um pouquinho aqui, mas se tiver ficado alguma dúvida, Matheus, fica à vontade para nos enviar, tá? E eu vou fazer uma última pergunta que chegou aqui, do João. De todos os processos que vocês citaram, qual mais gerou resultado com a automação? Olha, posso falar talvez o Fris falou. Vamos ver se é o mesmo, né? Porque eu acho que tem dois cases, né? Tem o processo de pagamentos, que foi o que a gente falou primeiro, que foi uma jornada toda, né, de automação. Então a gente começou lá no final de 2020, tirando do e-mail e tirando a pilha de papel da mesa do financeiro que eu falei antes, né? Tivemos uma segunda onda de evolução quando a gente passou a integrar com o ERP. Já foi um ganho. Tivemos uma terceira onda de evolução quando a gente integrou com uma solução que busca as notas de produto na Receita Federal. Ainda tivemos outras melhorias em paralelo, né? Então, a gente valida os dados bancários, enfim. Então, eu acho que o processo de pagamentos, assim, frente à percepção do nosso cliente, do CSC, né, Fris? Eu acho que foi o que mais trouxe ganho. Eu falei dois, tem mais um, né, que é o de faturamento também, né? É isso que eu falo com você aqui. Então fala esse. Tem um lado do pagamento em relação à satisfação, mas se você pegar em nível de redução de esforço, o faturamento ele ganha, porque hoje a maior parte das notas, a integração do sistema, ele nasce no sistema de front, integra com o sistema que faz a emissão da nota, manda para a Cefaz e integra no Proteus, que é o nosso RP. Então, eu não tenho envolvimento na maior parte das emissões de nota. Deixa eu só fazer um adendo. Cenário de negócio desse caso é o seguinte, né? O nosso cliente ia no cemitério ou funerária e pedia uma nota do serviço que ele tinha pagado. E aí, a funerária ela tinha que virar e falar, eu te entrego daqui a 3 dias, porque esse é o prazo que o CSC tem para entrar no site do município, emitir, lançar no RP. Ele tinha que falar isso. Se o cliente falava, não, mas eu quero agora, o cara tinha que se virar. Então, assim, quando a gente fala de percepção do cliente, valor para ele, isso é muito significativo. E esse impacta o cliente final, né? O pagamento, ele impacta o cliente interno, que são as operações, mas o faturamento impacta o cliente final. Então, por exemplo, o CSC ele funciona administrativo, segunda a sexta. Então, se eu tenho um serviço executado no sábado, eu tenho que emitir a nota, e ele consegue emitir essa nota de maneira automática. Então, assim, em níveis de custo, né, e ganho mesmo que a gente teve, o faturamento, a gente conseguiu. Imagina se eu tivesse que emitir as 40 mil notas de maneira manual. Então, é surreal o ganho que a gente teve em relação à emissão. E o pagamento também, ele trouxe, além de governança, mais uma experiência melhor para o cliente interno do CSC. Respondendo a pergunta, né, porque ele pediu 1, a gente falou 2, acho que o pagamento melhorou a percepção do cliente interno, né? Interno. Isso. E o faturamento, a percepção do cliente externo. E ganho de custo. E ganho de custo, Se for para elencar dos dois, o de ganho e o faturamento ele ganha. Concordo também. E vou até pegar uma fala que você citou, Fris, que é trazer essa satisfação num momento de tristeza, sim, né? Um momento de perda ali dentro. E trazer a satisfação é legal, mas trazer a dor de cabeça, isso seria muito complicado. Você já está num momento ruim. Se você ficar na frente de um atendente, ele te demorar a te atender 2 horas para emitir uma nota,
ele já não está aguentando mais ficar ali na sua frente tendo atendimento. Então, se você já está no momento ruim, se você chegar lá e conseguir resolver a sua vida de maneira rápida, o cliente já sai satisfeito. Imagino. Pessoal, tem outras perguntas aqui, mas eu vou preocupar com o tempo de todo mundo que está nos assistindo e com de vocês também, né? Tem que buscar uma criança na escola. A escola vai fechar. Então, vamos encerrar por aqui. Pessoal, quem fez outras perguntas, comentários, a gente vai garantir que as perguntas cheguem. Então, nosso time da organização aqui vai buscar as respostas e envia, como a gente tem todo mundo que se inscreveu aqui. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Fris e Samuca, tanto por estarem aqui, por dispor um pouquinho do seu tempo para contar para todo mundo, mas também por trazer esse crescimento de vocês, né? Esse modelo novo, esse negócio novo, que igual o Antônio comentou aqui, todos passaremos. Sim. Seja com o ente querido ou com nós mesmos, todos. É a única certeza que a gente tem, né? Muito obrigado mais uma vez. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, só agradecer o momento, PH. Eu acho que não só por nós, mas até para o grupo. O Grupo Zelo ainda, por mais que ele seja o maior, ele ainda não, né, por ter pouco tempo de vida, ele não é tão conhecido. A gente está buscando fazer com que a marca cresça cada vez mais no Brasil. Então, agradecer o momento também, em nome do grupo, de estar aqui, poder falar do grupo, poder falar qual é a missão, qual que é a visão, né, qual que é o objetivo que o grupo tem em relação ao produto que a gente entrega, né? Maravilha. Perfeito, não, só agradecer o convite mesmo, foi muito bom. Maravilha, e contem com a gente aí nesses novos desafios, continuaremos juntos. Tamo junto. Fechou. Laura, agora é com você de novo. Obrigado. Sensacional, gente! Agradecemos a participação do Grupo Zelo, representado pelo Samuel e pelo André. Obrigada também a você que contribuiu com a discussão enviando perguntas e permanecendo até o final. Na descrição dessa live você pode verificar nosso calendário de eventos e não perder o que vem por aí. Obrigada e até a próxima!